Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nos dimittimus debitoribus nostris. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o quinto pedido, que é perdoar as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. A gente já conversou sobre isso uma outra vez na célula, né? Falando sobre... Na célula não, né? Na reunião do marido. Sobre como que a mudança feita na oração de dívidas para ofensas parece ser uma mudança banal, mas que muda fundamentalmente o sentido do que você está pedindo ali. E engraçado que eu sempre pensei que assim, né? A gente sempre orava na igreja dívidas. Sempre que nas versões das Bíblias que a gente tinha, sempre estava dívidas. E eu vi o católico orando ofensas. Eu falei assim, ué, ofensa? Tipo, eu até entendi, tipo, ok, pecado, ofensa a Deus, né? Deve ser isso. Mas, para minha surpresa, né, o cara tava lá falando, o Gugu, que é católico, falando que realmente dívida é o mais correto. Essa mudança que eles fizeram para ofensa estraga o negócio. E se você parar para pensar, realmente, primeiro, por quê? Na oração, na versão em latim da Bíblia, está débita, né? Et demit debita nostra. Então, é débita, não é ofensa, é débito, literalmente. Né? Eu não sei como que está em grego, tentei pesquisar, mas não... As versões da oração do Pai Nosso em grego que eu achei estavam escritas em grego, então não entendi nada. E nem consegui botar no Google Tradutor. Mas... Então, assim, de fato, o que Jesus quis dizer na oração, de fato, era dívida, não era ofensa. Ele não usou dívida no sentido de ofensa. Porque ofensa pode ser uma das acepções de dívida. Se você ofende alguém, você realmente está em dívida com aquela pessoa. Só que você tem inúmeras maneiras de estar em dívida com a pessoa. Eu já falei disso antes, mas um exemplo que o Google dá é o seguinte. O Adão, quando estava lá no Éden, ele ainda não tinha pecado, né? Mas ele já podia orar essa oração pedindo para Deus perdoar as dívidas dele. Porque apesar de não ter ofendido Deus em nada, ele já era devedor de Deus pela vida, pelo jardim, por tudo. Porque quem tinha dado tudo para ele era Deus. A questão de dívida, a gente tem que entender bem friamente o que quer dizer. Dívida é basicamente isso. Você deve algo a alguém. É um dever. Você tem que entender o seguinte, perdoa a dívida que eu tenho para com o outro. É você dizer, me perdoa por aquilo que eu deveria ter feito que o outro não fiz. Tá entendendo? Eu estava até ontem, vendo pela sexta, acho que pela sexta vez o Jardim das Aflições, o documentário. E aí eu escrevi uma coisa que me veio à mente sobre questões jurídicas. Assim. Mas uma coisa que eu lá falar e que eu já vi outras pessoas falando sobre isso, toda essa questão de direitos, né, direitos humanos e direito disso, direito daquilo, é a noção que as pessoas não têm de que quando você reivindica um direito, o que você está pedindo é que alguém faça algo para você. Porque não adianta nada eu promulgar uma lei dizendo que todo cachorro tem direito a uma vida digna e, né,
3 refeições por dia e banho toda semana? Se eu não criar um meio de obrigar pessoas a terem cachorros e fazerem isso para o cachorro. Se eu não tenho alguém que tem dever para o cachorro de fazer uma coisa, o direito dele de ter não serve nada. Mesma coisa, uma criança e tudo. Entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido. É só um monte de palavra solta. Não quer dizer substancialmente nada. Quando a gente pede para Deus perdoar nossas dívidas, é fundamentalmente isso. O reconhecimento de que você deveria ter feito algo, ou no sentido que a gente vai estudar aqui também, você deveria ser alguma coisa e você falhou. E aí você pede perdão porque você agora é um devedor. Entendeu? Na verdade, agora você está em débito. Essa é a diferença jurídica até, por exemplo. Você paga aluguel aqui, né? Sim. Então você é devedor do cara que é o locador dessa casa. Num contrato de aluguel, o locador é o credor e o locatário é o devedor. Mesmo que você esteja com todos os seus aluguel em dia, você já pagou o aluguel desse mês, você é devedor ainda. Porque no polo da relação, você está no lado do dever, ele está no lado de receber. Isso, você continua sendo devedor. Agora, se você falha, você fica inadimplente. Entendeu? Então aí a gente poderia dizer, a pessoa está em débito, a gente quer dizer que ela está inadimplente, né? Ela não adimpliu com a dívida dela. É basicamente isso. Quando você pede para Deus perdoar suas dívidas, você está reconhecendo, em primeiro lugar, que você tinha um dever para com Ele e que você falhou, né? E como o próprio pedido já fala, o modo de você alcançar esse perdão dele é você reconhecer o que os outros deviam ter feito para você e perdoar também. É por isso que eu sempre falo. O pessoal do Twitter zoa muito o Ítalo. Não sei se você acompanha no Instagram. Não, eu também não, porque não tenho Instagram, mas a Débora tem e de vez em quando ela me fala umas coisas assim. Uma das últimas polêmicas dele é que ele respondeu alguém naquelas respostas de Instagram, de que alguma coisa sobre fazer cocô na calça. E aí, é claro, o Ítalo sempre fala as coisas esquisitas, assim, pra chocar, pra todo. Mas eu até falei isso assim, gente, se vocês odeiam tanto o Ítalo, para de falar nele, porque ele quer exatamente isso aí. Gerar polêmica. Não, ele não está só gerando polêmica, ele está pautando o Twitter sem ter conta no Twitter. Todo mundo está falando do Twitter, o pessoal do direito, pelo menos. Então, deixa o cara lá, você acha o cara ridículo? Deixa. Mas uma coisa que eu falo, olha, eu falei isso um tempo atrás. A gente tem que tomar cuidado para que o ranço que a gente tem com certas pessoas não impeça a gente de aprender uma coisa muito útil que a pessoa tem a dizer. O Ítalo é o melhor exemplo disso. Porque o jeito dele se apresentar, o personagem dele do Guerrilla Way é super escandalizante, vamos dizer assim. Personagem do quê? O Ítalo do Guerrilla Way. Tá, Guerrilla. Ele no Instagram, entendeu? Porque o Ítalo no Instagram, e o Ítalo, por exemplo, das super lives de psicologia, que está dando aula de psicologia, cara, é outro ser humano. Ele não fala alto. Tipo assim, eu acho que ele tem aquele personagem lá para atingir um público que ele quer, do jeito que ele quer, provocar uma mudança que ele quer provocar lá. Pode ser, filho. Né? Agora, ele no dia a dia, ele mesmo falou isso uma vez. Né? Ele não chega falando, bom dia, mulher! Pô, não existe, não é aquilo ali. E aí o pessoal tem ranço desse personagem dele, que é o Ítalo do Instagram, e não percebe coisas que ele ensina, cara, que são, sim, fundamentais. O quê? Cagar na calça? Não cagar na calça. Por exemplo, uma coisa que ele fala há muito tempo e que tem a ver com isso aqui é um dos lemas dele, né? Que ele fala assim, trabalhe, seja forte, sirva, não enche o saco. E uma das coisas que dessas frases de efeito dele, que, pô, é a única frase de efeito que eu defendo que tem que ser repetida para todo lado é: ninguém me deve nada. Você pautar a sua vida, encarar a tua vida, o teu dia, não a tua vida, você acordar e pensar: olha, hoje eu vou viver como se ninguém me devesse absolutamente nada. E lá no início, né, ele falou assim, alguém perguntou assim, então quer dizer que eu não devo nada a ninguém também? Eu disse, não, pelo contrário.
é os outros que não devem nada pra você. Você deve tudo pros outros. Essa é a sua cabeça que tem que ter. Essa ideia de você pensar ninguém me deve nada te leva a quê? A perdoar as dívidas que os outros têm com você. Entendeu? E isso é fundamental. Então, a questão é essa. O que a gente está pedindo aqui é perdão dessas dívidas, né? E é o que ele fala lá, por exemplo. O que faz, por exemplo, que um casamento venha acabar não são as ofensas que os cônjuges façam um ao outro, são as dívidas. Porque cada dia vai passando e é como cada dia você vai acumulando pequenas dívidazinhas com o cônjuge. Aquela coisinha que fica lá, não gostou, né? E se você não for perdoando essas dívidazinhas, a acumulação desses grãozinhos de areia que vai fazer, dessa gotinha d'água, vai fazer o copo transbordar uma hora. E a pessoa separa. Entendeu? O Gu fala uma coisa muito boa naquela live. Ele fala assim: se a minha esposa não perdoasse as minhas dívidas, perdoasse só minhas ofensas, a gente já tinha se separado. E eu também, se eu só perdoasse as ofensas dela, não perdoasse as dívidas, a gente tinha separado, a gente não estava lá. Agora, se a gente perdoar as dívidas um do outro, a gente fica junto para sempre. Entendeu? Então, deixa eu ler aqui, posição aqui 119. Ainda, o conceito de dívida abarca tudo o que está contido no conceito de ofensa e muitas outras coisas que esse último não compreende. Toda ofensa gera uma dívida para com o ofendido, mas nem toda dívida envolve ofensas, né? Que a gente já explicou. Então, não sei se tem a ver, mas assim, quando fala ofensa, para mim, liga muito a alguma coisa negativa. A dívida não necessariamente. Exatamente. Vai ser uma dívida por uma coisa positiva que você fez comigo. Sim, exatamente. A maioria das exatamente. dívidas são de forma positiva. Né? Exatamente. Quando alguém empresta, assim, colocando até como dívida mesmo, quando alguém empresta dinheiro para outra pessoa, na maioria das vezes é no intuito de ajudar. É uma coisa positiva, que gera uma... Justamente, exatamente isso. O outro exemplo é a dívida que você tem com seus pais, por eles terem te criado. Pô, a criação deles não foi uma ofensa de forma alguma, Sim, mas é uma dívida que você tem com eles. Entendeu? E você salda essa dívida como? Cuidando deles na velhice, se eles precisarem. Então você acerta as contas com a existência fazendo isso. Entendeu? Isso que acontece quando você, por exemplo, você cuida do seu pai na velhice, você está compensando uma dívida, porque a dívida não some. Você é eternamente grato ao seu pai por ter te criado do jeito que ele te criou. Então é como se fosse dizer, você tem eterna dívida com ele. Mas você cuidar dele na velhice, você não anulou a dívida, você compensou a dívida. Então estamos quites, vamos dizer assim. Agora, existem algumas dívidas. Cadê? Muitas dessas dívidas são de natureza tal que não podem ser saldadas não podem ser compensadas nem saudadas, mas somente perdoadas. Para nos livrarmos delas, só sendo perdoados, pois não há como pagá-los. Algumas podem ser compensadas, como a dívida de cuidado dos pais, que você oferece na velhice, mas algumas não podem nem mesmo ser compensadas. Como, e aí que entra, aqui na questão do pedido do Pai Nosso, como a dívida de perfeição para com Deus. Porque qual é o problema? Sim, isso para vocês já é mais claro, porque a gente já tem mais contato há mais tempo. Então vocês não se escandalizam com isso. Mas é uma coisa muito difícil para o protestante aceitar, de que a existência dos santos. E eu não estou ensinando vocês aqui a orar pelo santo, orar para os santos, ou acender vela para ele e tudo mais. Mas eu acho que o mínimo que um protestante devia fazer em relação a isso é conhecer a história, saber da existência e respeitar. Mas antes disso, e acho que é o que pode corrigir um erro da igreja protestante em relação a esse fato da existência, é reconhecer que sim, existem santos. Porque se você for ver, um dos problemas que eu vejo na igreja protestante em geral, pelo menos no Brasil, porque é o que eu conheço, é que a gente não aceita que existe santo. São Francisco de Assis, são não sei o que, são
Até a Maria, né? Pô, eu conheço, né, 1 ou 2 pessoas que chegam ao absurdo de dizer, não, a Maria foi uma mulher qualquer, olha, só o Espírito Santo escolheu ela porque escolheu. Sim, meu amor de Deus, gente. Foi aleatório. Não foi aleatório. Meu Deus do céu, não pode ter sido. Você, imagina que vocês têm filhos. Vocês têm uma emergência, vocês precisam sair, a Mari passou mal, ou então o Marco passou mal, você não pode levar o seu filho lá. Você tem todos os seus vizinhos do prédio. Você deixa seu filho com qualquer vizinho? Independente? E Deus, você acha que ia fazer o filho dele nascer em qualquer uma? Pelo amor dele mesmo, né? Cara, não é possível. Olha só, eu não estou exigindo que um protestante acredite que ela morreu, que ela sempre foi virgem, que ela subiu aos céus em corpo. Olha, nenhuma dessas coisas é heresia pensar para o pensamento protestante. Por quê? Já abrindo um parênteses aqui. Vai acabar a bateria do meu gravador, tudo bem. Vocês têm pilha? Aquela pilha AA? Talvez tenha. É que não é a mais fininha, mas é aquela média. Tem. Tudo bem. Por que eu insisto? Não, se acabar eu vejo aqui, eu volto. Por que eu insisto nisso? Porque eu estou escrevendo um livrinho aí, estou tentando chamar o Oliver. Ô Oliver, deixa eu falar assim. Olha, eu já te chamei umas 2 vezes. Você para de me enrolar. Porque é o seguinte, né? Eu estou planejando escrever algumas coisas sobre isso. Uma coisa que me motivou foi o Marcos falar que para que grandes livros e grandes escritores apareçam, tem que ter muito escritor medíocre e muito livro mais ou menos. Assim, pronto. Um dos livros medíocres que eu vou escrever é sobre isso. Sobre, como se fosse assim, problemas nos pressupostos protestantes por um protestante. Porque, né, o problema dessas brigas entre confissões religiosas é que sempre que está criticando a outra é um membro de outra. Então eu quero ser eu ser um protestante que vai falar, olha, realmente isso aqui eu acho que é um erro que a gente pode resolver. Eu acho que o protestantismo ele não precisa virar catolicismo e ele pode, eu acho, né? Meus amigos católicos vão dizer que eu estou viajando, mas tudo bem. Eu acho que a igreja evangélica pode se manter não católica e mesmo assim abandonar uns erros muito ruins, muito perigosos, inclusive. Não queria mais. Você quer? Não. Por exemplo, questão de Maria. Uma das coisas que todo mundo fala sobre Maria, e sempre que um protestante ouvir falar sobre Maria, vai falar sobre isso. Mas o católico fala que a Maria foi virgem a vida inteira, que ela morreu virgem. E na Bíblia fala que Jesus tinha irmãos e irmãs. Como é que pode? Realmente, se na Bíblia fala que ele tinha irmãos e irmãs, necessariamente então a mãe dele não se manteve virgem a vida inteira. No entanto, se você for olhar em outras passagens bíblicas, você vai ver que o povo hebreu tem um conceito muito elástico para irmão. Eles chamam primo de irmão, tio de irmão. Tio acho que não, mas primo eles chamam de irmão. Não existe uma palavra para primo. Tá entendendo? Eu, o Mordecai e o Tião. E o Kim a gente chama de irmão. Não tem um termo diferenciado. Então, como é que você vai saber? Se aquilo ali era um primo de Jesus, se for primo, a Maria morreu virgem. Se não for, não morreu. Como é que a gente vai saber? Não dá para saber. O problema é que não dá para saber só olhando a Bíblia. Tá entendendo? A questão ela não se resolve só com o texto bíblico. Porque só com o texto bíblico você tem uma palavra que significa 2 coisas diferentes. Agora, pergunta é impossível que ela tenha se mantido virgem, não tenha tido outro filho, que José tenha morrido logo depois e ela não tenha tido relação? Não é impossível. Impossível não é. Não é? Inclusive, eu acho que aí que tá. Aí um contraponto que eu vejo, alguns católicos tratam a questão como se fosse assim: para ela se manter santa, puríssima, santíssima, ela não poderia fazer sexo. Uai, você está dizendo que sexo é pecado, então, pô. Tá entendendo? O sexo, Pô, ela deixaria de ser virgem, mas ela poderia continuar sendo pura. Sim.
sim, pelo menos dentro da minha visão, eu acho que seria isso aí você chamar pecado de sexo de pecado. Que pra mim não tem cabimento. Mas o protestante rejeitar que ela tenha ficado virgem a vida inteira também não tem lógica. Se você pensar um pouquinho só, você pensa, não, é possível sim. A outra questão, e que é uma questão um pouco mais polêmica, é a assunção. Ela ter subido aos céus em corpo. Mas, se você realmente conhece a história bíblica de bem, você sabe que não foi só Jesus que subiu em corpo aos céus. Moisés subiu e Elias também. E se Cristo quiser realmente que Maria tivesse subido também? A gente não vai saber. A gente não vai saber só olhando a Bíblia. E é por isso que eu falo. Qual o problema todo do... Né? O Lucas não ouve, né? Então não tem problema. Ele não ouve o podcast. Se ele ouvisse, ele ia ficar pé da vida comigo agora. Por quê? Isso depois de um tempo eu comecei a pensar que o solo escritura, cara, não é uma coisa boa. Esse princípio, né? Que é um princípio da reforma, que não estava lá no início da reforma, depois condensaram. Não, um dos princípios da reforma é só a escritura. Só a escritura. Isso, você para pensar um pouco, não é muito bom, não é um princípio muito bom para se adotar. Por quê? Porque o Novo Testamento não é só a Escritura. Quem que definiu o Novo Testamento? Tá entendendo? Ou você vai dizer que, por exemplo, dá um exemplo. Paulo escreveu 3 cartas para a igreja de Corinto. Só que na nossa Bíblia só tem 1 Coríntios e 2 Coríntios. Só que se você ler 2 Coríntios, 1 Coríntios, você vê que ele fala a outra carta que eu escrevi. Então o que é a primeira é na verdade a segunda. E a segunda na verdade é a terceira. E essa outra carta, cadê? No caso tem a segunda e terceira, a primeira não está aí. A primeira, eu acho que é isso. Ou a gente tem a primeira e a terceira, ou a gente tem a segunda e a terceira. Eu sei que existiam 3. Uma se perdeu. Pergunta. Mas tem uma diferença entre a nossa Bíblia e a Bíblia Católica? Tem, mas que não tem 3 cartas de Coríntios lá não. Tá. Mas tem uns livros do Velho Testamento. Acho que o Novo Testamento é igual, eu acho. No Velho é que tem alguns livros que na nossa não tem. Por exemplo, o livro de Macabeus. Tem um que é... A gente tem Eclesiastes, ele tem Eclesiastes e Eclesiástico. Tem outro. Tem um livro de Tobias, eu acho também. Mas isso eu não sei mais não. Mas a questão é a seguinte. Vamos pensar em carta de Paulo. As 2 cartas de Paulo são inspiradas? São palavras de Deus? Sim. A terceira não é? Porque não entrou no cano? Tá, não é também. Porque, o mesmo autor, o mesmo inspirado, por que um é não é? Ah, tá bom. Quando você vai ler o que chama de patrística, que são os livros, os escritos dos pais da igreja e tal, você vê lá que tem, uma das coisas que tem é a carta de Barnabé. Isso está no primeiro volume da patrística, que é Pais Apostólicos, Padres Apostólicos. Carta de Barnabé. Então, assim, olha, tem a carta de Barnabé. Quando em Atos, a Bíblia fala que a igreja perseverava na oração, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. Está em Atos. A palavra em grego para a doutrina dos apóstolos é didaquê. Didaquê é um documento que foi escrito pelos apóstolos. É como se fosse uma regrinha. Porque eles não tinham Bíblia, vocês estão entendendo? Eles não tinham isso que a gente tem hoje. Eles aprendiam o que então? Não tinha livro. Não, primeiro que não tinha livro. Depois de 1400, 1500, sei lá. Não, um pouco antes, né? Quando o menino inventa a imprensa, né? Graham, né? Enfim, esqueci o nome dele. Que vergonha, esqueci o nome do cara, mas tudo bem. Mas antes de existir a imprensa, os livros em si, você tinha os rolos. Não era todo mundo que tinha rolo. Que não era publicado. Você tinha que escrever, tinha que ter escriba. Então era muito difícil de ter. Quem tinha era 1% do 1% do 1%. Devia ser em biblioteca ou em monastério. Isso, exatamente. Mas na época da minha igreja não existia monastério, porque estava... Tá entendendo? Eles não tinham documento. O que eles ensinavam? O que eles tinham ouvido de Jesus. Eles passavam para a igreja. Isso foi sendo escrito, aí foram escritas as cartas. A pessoa foi guardando as cartas. E aí fez esse documento de daqui, que era
o ensino dos apóstolos. Então, vamos escrever isso que a gente ensina? Escreveu. Doutrina a de daqui. Tá entendendo? Você vai dizer que isso não é uma coisa tão válida quanto a Bíblia? Pô, eu não consigo dizer que não é. Tá entendendo? Aí você exclui tudo que não seja a Bíblia, você está excluindo coisas que, cara, eu acho que não dá para excluir. Entendeu? Agora, fechando parênteses, eu vou tentar desenvolver isso melhor quando eu escrever esse negócio. Mas vamos lá. Então, gente, a ideia, a gente estava falando aqui, deixa eu voltar aí. Achei. Então, essa é a ideia, gente, essa dívida de perfeição e tudo. Por que existe essa dívida de perfeição? O que é isso? E essa é a dívida que a gente tem, que a gente não consegue saldar. Que não tem como saldar, muito menos pagar. Qual dívida é essa? É o fato de que Deus criou a gente para ser perfeito e a gente não é. É do dever que você fala. É o dever. A gente deveria. Fato é, a gente não deveria pecar. Porque quando Deus criou o homem no jardim, Ele criou a imagem e semelhança dele. É por isso que todo mundo nasce pecador, porque Adão representa a humanidade, né? Justamente. E a humanidade não deveria pecar. O Exatamente. primeiro pecado de toda a humanidade. Exatamente. Foi a picada da serpente lá, foi essa. Ela contaminou com o pecado toda a humanidade, porque ela contaminou os nossos primeiros pais, né? E dali em diante todos nasceram com a mácula do pecado. Até que veio Cristo, que não tinha, né? Que nasceu com o homem sem isso e rompeu essa linha, né? Essa sucessão pecaminosa, vamos dizer assim. E quando ele diz que a gente pedir a Deus para perdoar nossas dívidas, a dívida fundamental que ele está pedindo para ser perdoada é essa dívida existencial da dívida de perfeição, porque a gente deveria ser perfeito e a gente não é. Então existe um descompasso, existe um gap, né? Um abismo entre o que a gente deveria ser e o que a gente é. É claro que existem níveis, né? Tem gente que está muito mais afastado e tem gente que está um pouco menos afastado do que isso. Mas essa é a principal dívida, o descompasso, o hiato entre aquilo que somos e aquilo que fomos criados para ser. A gente vai, sempre, se a gente repara, e esse afastamento do ideal de perfeição que Deus fez, do ideal de perfeição pelo qual a gente foi criado, faz a gente ser o quê? Porque olha só, quando a gente está no estado de perfeição, a gente adquire uma constância na perfeição. Quando a gente vai se afastando, essa constância vai então se transformando em volatilidade, em alterações absurdas. E a gente vê isso com a gente. Tem dia que você acorda bem zaço, você está levitando quase, você está santíssimo. Você não briga com ninguém, você fala com Deus, você quase sente Deus falando no seu ouvido. E tem dia que você acorda o cão. Não é assim? Eu acordo assim quase. Ainda mais quando eu acordo um pouco mais cedo. Eu fico assim quando eu acordo um pouco mais tarde. Não quer dizer que eu acordo cedo todo dia. Eu acordo lá com 7h30, 8 horas. Mas eu acordar cedo eu não fico de mau humor, não. Mas se eu, sei lá, por algum motivo lá, 9 horas eu tô na cama, mano, eu acordo muito ruim. Dor de cabeça, horrível, sério mesmo. E dor nas costas também. Muita dor nas costas. Mas enfim, aí... Então, a gente tem essas variações entre como se a gente tivesse mais espiritual, entre aspas, né? E a gente está um pouco mais carnal. Isso é o quê? A nossa consciência, então, ela fica fragmentada. A gente não é a mesma pessoa o tempo inteiro. Isso é uma das consequências do pecado. Se Deus criou a gente para ser mais semelhança dele, existe uma certa constância no que a gente deveria ser. E à medida que a gente se afasta disso,
a gente vai se tornando outra coisa. E essa outra coisa pode ir mudando e virando outras coisas ainda. Porque assim, o cara que é fragmentado, igual o filme lá, né? Fragmentado, o cara que tem a doença, que ele tem múltiplas personalidades, ele tem isso de forma mais evidente e de forma mais explícita mesmo, assim, visível. Mas todo mundo é um pouco assim. Tanto que, sim, se você perguntar para uma pessoa, a pessoa que ela é realmente bipolar, ou então ela tem múltiplas personalidades. Se você perguntar para uma pessoa normal, assim, como a gente é um pouquinho assim de vez em quando, né? Só vou concordar, realmente, tem hora que eu sou bicho, tem hora que eu sou medroso, tem hora que eu sou, né? Tem hora que eu sou a florzinha, tem hora que eu sou um leão. A gente tem essas mudanças, assim. E essas mudanças são de tal forma, e é isso que ele vai desenvolver aqui no livro. E essas mudanças são de tal forma na gente, que se a gente não tivesse um corpo só, a gente não ia se reconhecer de um momento para o outro. A gente só sabe que é a gente mesmo porque a gente olha no espelho e é a mesma cara. E a mesma barriga, e a mesma perna, e é mesmo tudo. De forma que, então, o corpo, ele dá essa unidade visível e perceptível pelos sentidos para uma coisa que é muito inconstante e imutável, que é a nossa personalidade. Tá entendendo? Isso vocês podem ver por experiência própria. Quanto mais afastada de Deus a pessoa é, mais ela vai apresentando essas múltiplas facetas, vamos dizer assim. É claro que tem gente também que deveria, pelo menos está na igreja, que tem múltiplas facetas também, né? O famoso 2.000 caras. Mas, de forma geral, é isso. O nosso corpo, isso é uma coisa natural. O nosso corpo ele serve para isso também. Por mais estranho que pareça, o nosso corpo ele está aqui para lembrar a gente de que, apesar das mudanças, a gente é ainda uma coisa só. Num certo sentido, é como se fosse um sinal da eternidade. Por mais que o corpo morra e a alma seja imortal, o fato da alma ser muito variável, né? Se você não... A alma pecadora, vamos dizer assim, ser muito vulnerável, volátil, vamos dizer assim, e o corpo não ser, o corpo pode dar esse sinal, então, mesmo que, né, baixo, de uma coisa que seja eterna e constante. Agora, pedir para Deus perdoar nossas dívidas significa pedir para Deus, então, tirar a gente dessas inconstâncias. Tá entendendo? E como a gente faz isso? A gente tem que abrir mão de ter o corpo como centro de referência de unidade da nossa existência. Porque a experiência normal das pessoas é que o que dá senso de permanência para elas é o corpo delas. Isso é meio abstrato, né? É bem abstrato, mas como eu falei, esse negócio vai ficando mais abstrato cada capítulo. Mas se vocês não estão entendendo, vocês podem perguntar, tá? Eu não tá entendendo, eu lembrei de um negócio, eu entendi agora. Mas pode interromper e perguntar, precisa esperar perguntar depois não. Então, se essa é a experiência normal do ser humano, o senso de permanência dele, que vai diminuir um pouco essa volatilidade louca que é o interior dele, é o corpo dele. Como que a gente faz então isso? Se essa experiência de qualquer pessoa, não pode ser o que Deus está querendo com a gente. Então, o que a gente tem que centrar para dar o centro de permanência na nossa vida? Que não seja o corpo, a gente tem que abrir mão do corpo. Mas não abrir mão do corpo no sentido de entregar o corpo para morrer. Não. Porque se você entregar o seu corpo para morrer, se você morrer, você realmente vai dar definitividade para a sua alma. Assim, a sua existência vai ter um fim, então não vai dar para você mudar mais, para consertar mais, acabou. Só que se você fizer isso agora, sem consertar esses problemas, morrer não é exatamente um bom negócio. Você vai ser julgado a partir dali. Vai estar, colocando assim, vai estar muito volátil. Mas exatamente. Constância. Que você não vai ter, você não tem certeza do que vai estar perante Deus, o que vai responder perante Deus. E ele fala que, inclusive, uma das coisas que ele fala no livro, é exatamente que é por isso que a morte causa tanto pavor para as pessoas.
Porque a morte significa perder esse centro de referência, de permanência que é o corpo. E a pessoa não sabe o que vai estar na frente do juízo eterno. Caramba, quem que vai estar lá? Eu bonzinho ou eu que só faz merda? Se for eu que só faz merda, eu tô ferrado, eu tô condenado. Tá entendendo? Tá, então qual é o centro? O que a gente tem que... Não, se o foco não pode ser o corpo, o que tem que ser? E é isso que ele vai responder. Por quê? Esse pedido de perdão das suas dívidas se liga a qual a bem-aventurança? O caminho já é indicado pelo próprio pedido. O perdão virá se o indivíduo se compadecer da miséria alheia. Porque você tem que pedir para Deus perdoar suas dívidas assim como você perdoa as dívidas dos outros. Certo? Então, a bem-aventurança que ele faz a ligação é: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Entendeu? Então, o jeito de você alcançar o perdão de Deus e depois de receber o dom que a gente vai falar qual é tirar o foco de si e colocar o foco no miserável. Procurar alguém que esteja passando por uma miséria para você se colocar perante a miséria dele. Porque quando você se coloca perante a miséria do outro, o que você faz? Você esquece de você. Isso é uma experiência que todo mundo que mexe até com trabalho social, que cuida de gente na rua, todo mundo fala assim: eu esqueço de mim quando eu tô lá. Eu não ligo mais pra... Tipo assim, né? Ah, eu tô me achando feio. Ah, meu cabelo é horrível. Ah, meu cabelo é ruim. Ah, isso, aquilo, eu sou feio, isso aqui. Quando você tá diante da miséria real, você esquece isso tudo. Você esquece de você e você só pensa na miséria da pessoa. Em resolver o problema daquela pessoa. Entendeu? Teve uma vez, foi até no Surubi, que a gente foi entregar a cesta básica ali. Tipo assim, a gente não vê que tá tendo, mas aí a gente entrava em casa ali, que a porta da casa era um lençol. Tipo, é muito mesmo... É miséria. Você não vê mesmo... Não vê a gente, né? Tipo assim, lá em casa, sei lá, tá faltando arroz. Cara, o cara não tem nem porta. Exatamente. É foca. Tem um documentário que chama Garapa, que mostra uma miséria de criança no Nordeste e tudo, né? Mano, as criancinhas novinhas, dente podre. Sabe por quê? Porque a mãe não tem leite pra dar, aí sabe o que ela dá? Garapa. Garapa é água com açúcar. Água quente com açúcar. Pô, as crianças a vida inteira bebendo água com açúcar, o dente preto, tudo podre. Entendeu? E assim, não é só estético, não. O que deve doer aquele dente tudo podre, cara? Uma cara que você tem... Nossa! Uma carizinha que você tem já dói pra cacete, imagina uma carizinha que tem tudo. Enfim. É triste demais. Cara dói. Hã? Cara dói. Quando você vai mastigar alguma coisa... Não, às vezes quando a carinha vai pro canal, você tá aqui de repente, pum, dá uma pontada lá na raiz do dente, filho. Tá doido. Você nunca teve, não? Graças a Deus, nunca queria ter, filho. A que eu tive era muito rasinha, tava só começando, aí tirou. Que essa sua obturação tira, mas eu já fiz canal, é horroroso. Mas enfim. Então, a gente tem que saber identificar as misérias alheias e agir de forma a suprir aquelas carências. O que é miséria? Não sei, miséria é a pessoa que não tem onde morar, que a porta é um pano, mas não só isso. Miséria, que ele vai definir aqui, ó. Cabelo. Que é assim, ó. Quando o sujeito diz: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, ele está reconhecendo as dívidas que contraiu por viver em descompasso com o seu modelo, preso numa rede de estímulos confusos, e está pedindo a Deus perdão por isso. É nesse processo que a técnica está embutida. Não é isso que eu ia dizer, não. Tá que não.
Miséria é o seguinte, que ele fala aqui, ó. A miséria é a privação de um bem fundamental e a privação dos meios de resolvê-lo. E aí que vem outra citação dele aqui, que eu vou ler aqui. Ah, agora que tá certo. Eu li errado. Mas enfim, o que é a miséria que ele explica que é miséria? É a privação de um bem fundamental e dos meios de obtê-lo. Que é o seguinte, a pessoa não tem aquela coisa que é fundamentalmente boa e ela não tem capacidade de ter. Por exemplo, se eu perco o emprego, se eu sou demitido, vou passar por um estado de necessidade grande. Eu não vou ter salário, não vou poder pagar aluguel, não vou poder pagar as contas. Mas eu tenho capacidade de satisfazer essas necessidades. Eu posso sair na rua batendo currículo, procurar um emprego aí qualquer e virar. Vou vender paçoquinha no sinal, dá um jeito, mas eu consigo. O miserável é o cara que, além de não ter aquilo que é necessidade fundamental para ele não tem capacidade de conseguir aquilo. É o que ele fala aqui, ó. O estado de miséria é subjetivamente irreversível, porque o miserável é o sujeito que está privado de algo essencial e que não tem meios de recuperá-lo. Não há o que ele possa fazer para sair daquela situação. E, mais importante que isso, não importa o que o levou a ela. E é aqui que, de novo, é uma coisa fundamental. Assim, é o tipo de coisa que não precisaria ser explicado para uma pessoa que é cristã e que o Iago Martins fez um livro inteiro para dizer que não precisa. Aquele livro dele lá, da Máfia dos Mendigos, dizendo que a caridade cristã aumenta a miséria. Ô Senhor Jesus! Tá entendendo? Ele está fundamentalmente dizendo que Jesus está errado. Que Jesus manda a gente socorrer o miserável. Ele está dizendo que isso que Jesus mandou a gente fazer piora a situação do miserável. Jesus está errado. Eu só não estou xingando porque eu prometi para minha mãe que eu não ia xingar mais. E eu até estava pensando esses dias, eu vou fazer isso mesmo, sabe por quê? Porque às vezes é bom extravasar, se falar o que você quiser ali. Só que por algum motivo eu acho que é importante você segurar. Eu já tenho data marcada. Eu vou começar a xingar no meu aniversário de 61 anos. Aí eu vou largar cobras e lagartos. Por quê? Porque você é jovem, você sempre vai ter alguém mais velho te ouvindo. Então, é por respeito. Agora, eu já sou velho mesmo, então quando eu for velho eu vou voltar. Enfim. Então, essa é a ideia. E são as misérias que mais tem... Aí tá, então você entendeu essa parte? Então, o que você tem que fazer é buscar alguém que tem algum estado de miséria nesse sentido que ele está falando. E esse sentido aqui não é só miséria financeira. Uma pessoa... Eu vou falar, eu não quero ser... Eu não sei se vocês vão ficar ofendidos, você, pessoalmente, vai ficar ofendido com isso. Se você ficar, me perdoe antecipadamente. Mas, por exemplo, a sua prima, ela tem um estado de miséria, que é a burrice dela. E é exatamente uma miséria, porque ela é burrinha e ela não tem capacidade de resolver aquilo sozinha. Você vê que não tem. Assim como um monte de gente que é amiguinho dela. Lá na igreja tem um monte disso. E o que eu estava tentando fazer na escola bíblica era realmente ajudar isso aí. Não ficou ofendido, não. Tudo bem. Não, porque é primo, né? Não sei. E eu tentei ajudar também, não foi pra frente. Diz a Mari que... Acho que a Mari daqui a um tempo vai fazer um monte de cópia do... Como é que é? Do Mínimo. mínimo. Fazer um monte de cópia do mínimo e distribuindo. Cara, eu dei o mínimo pra Poliana uma vez. Outra, né? É outra. Outra que se encaixa. E eu acho que lá é pior do que o caso da sua prima. Com certeza. Porque apesar de sua prima ser bem sonsinha, eu ainda vejo uma centelha de esperança ali. Assim, eu acho que sabe o que falta? Alguém falar alguma coisa que vai fazer aquele sabe? Porque o é o começo da salvação da intelectual da pessoa. Ela pensa assim, eu não tinha pensado nisso. Mas sabe uma coisa que eu acho vantajoso nela? É que ela para pra escutar. Sim. É igual Ela não para. eu assim,
não sei se tô certo ou se eu tô errado, mas eu vejo que ela me vê como referência pra ela. Então, às vezes, quando eu falo pra ela, ó, isso aqui tá errado, ela pode até discordar de mim, mas ela para pra me ouvir. Mas a questão é essa. Ela, como muita gente, ela está num estado de ausência de um bem fundamental, que é um mínimo de inteligência, e de incapacidade de conseguir. Que eu sei, o nosso amigo que falta muito aqui às reuniões, ele também está nesse estado. Só que eu sei que ele consegue. Sim. Eu sei, ele se ele quiser, ele vai atrás, ele está indo. Eu tenho conversado com ele aqui meio no privado e eu vejo que ele está indo. Ele está começando a melhorar nesse sentido. Mas ela não. E não é totalmente culpa dela. É culpa dela também, mas não é totalmente culpa dela. Cara, qualquer pessoa que tenha estudado em uma escola até a idade dela, principalmente depois que vai para uma escola pública, ela é atacada, ela é assediada, ela é estuprada intelectualmente. Mano, não tem como uma menininha chegar numa escola pública de ensino médio e não virar feminista. Porque o discurso feminista é altamente sedutor. A pessoa que chegou no ensino fundamental, a pessoa que chegou no ensino médio, se ela não estudou, se ela não entrou numa cápsula do tempo, voltou na Idade Média para estudar no mosteiro, ela é extremamente burra. Entendeu? Ela não sabe nada, de nada. Eu estudei minha vida toda em escola pública. Eu estudei o segundo grau só. Não saí da escola sem ter aula de biologia, sem ter aula de história, tive assim, pouco no terceiro ano, e sem ter... A única coisa que eu tive foi matemática, acho que é por isso que eu gosto de matemática. Não tinha opção, né? Não tinha professora boa. Professores bons, eu peguei professores muito bons de matemática. Georgia, Tilinho. A Regina também era bom. O ensino médio eu tive professores bons. Agora, fora isso, é professor fazendo militância. E aí, por conta disso, então, por exemplo, aí seria um caso, por exemplo, assim, você tentar ajudar ela. Nesse sentido, você está ajudando um miserável. Entendeu? E o que ele diz aqui é o seguinte: a gente tem que socorrer as pessoas que estão em estado de miséria. Mas para alcançar não só esse perdão por você estar dando, para você alcançar esse estado onde você vai se livrar das suas variações, né? Vai se livrar desse seu descompasso, você tem que procurar, o que diz aqui, as misérias pelas quais você tem mais aversão, aquilo que você não consegue olhar. Por exemplo, a Débora tem que é abuso infantil de criança. Eu vi falando pra ela, bem, ouve isso aqui, você é mãe, você é caverna, então tenta ir pra esse lado aqui de pedofilia, falar as coisas, e ela tem você conhece a Débora? Ela não consegue olhar e ouvir, ela tem vontade de correr correndo. Mas é justamente esse tipo de coisa que você tem que se defrontar. Você defrontar com aquilo que você tem mais nojo. E é esse tipo de coisa que você tem que encarar, engolir seco e socorrer. Por quê? Porque a miséria, ela te coloca num estado... Ele fala aqui uma coisa interessante, ele fala assim, a miséria é o juiz dos homens, é um juiz dos homens. Porque ela vai transformar o cara que é ruim em pior e o cara que é bom em melhor. Ela vai extremar você. Se você é ruim, ela vai te deixar um monstro. Se você é um cara bom, ela vai te deixar um cara santo. Ela vai potencializar o que você tem dentro de você. Então ela é como se fosse um juiz do ser humano. Diante dela, nós podemos ou nos revoltar, ou sermos indiferentes, ou sermos compassivos. O que a gente tem que fazer é ser compassivo. Entendeu? Deixa eu ler aqui um trecho que está indicado aqui. Esse capítulo é longo. Assim. É um trecho grande, mas eu vou ler aqui tudo. Quanto mais um indivíduo se acostumar em vida a lidar com esse juiz, qual é o juiz? Esse juiz da miséria que você não suporta, e você mesmo assim se força
encarar aquilo ali, mais natural será lidar com o juiz, com J maiúsculo, que encontraremos na hora da morte. Aliás, as mudanças interiores diante da miséria são o equivalente exato da morte. Elas são uma espécie de morte. Que é isso que você sente quando você está diante daquilo que você não suporta. Você, eu estou morrendo, é uma morte, é a morte para a pessoa. Estar diante de uma miséria, especialmente daquela que não toleramos, é estar diante do juízo divino. Não é outra coisa, pois... Não é outra coisa, pois uma parte do sujeito tem que morrer no processo. Estar diante da miséria é estar diante de Deus, do juiz eterno. E, como diz Deus, homem nenhum viverá e verá minha face. Você vê isso, Deus falando isso com Moisés e tal. Devemos venerar a pessoa que sofre miséria como se ela fosse... Devemos venerar a pessoa que sofre como se ela fosse o próprio Deus. Porque, na verdade, ela é um sacramento de Deus para nós. Devemos cuidar dela como se cuidássemos dele. Assim, Deus que ali está reconhecerá a si mesmo no que fizemos. Você lembra alguma coisa? Já ouviram a parábola das ovelhas e dos bodes? Jesus conta essa parábola. Quando o Filho do Homem vier, né? Tô lembrando. Quando o Filho do Homem vier, seus santos anjos com ele, ele separará as ovelhas na esquerda, à direita, e os bodes à esquerda. Para aqueles que estão à sua direita, ele dirá: Vinde, benditos de meu Pai, para o reino eterno, preparado antes da fundação do mundo. Pois eu tive fome e me deste de comer. Pois estava nu e me vestiste. Tive sede e me deste de beber. Estava preso, me visitar. Estava enfermo e fosse me visitar. E as ovelhas vão dizer: Senhor, quando? Quando que o Senhor tive com fome e a gente deu de comer? Quando que tivesse sede e te deu de beber? Quando que estava nu e eu vesti você? E o Filho do Homem responderá: Quando fizeste para o menor dos meus pequeninos, vocês estavam fazendo para mim. É o que ele está falando. O miserável é Deus para você. E você cuidar do miserável, você está cuidando de Deus. E ele vai lembrar disso. Entendeu? Ao passo que isso ele vai dizer para as ovelhas. O que ele diz para os bodes? Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Estava nu, não me vestiste, estava preso, não foste me visitar. E eles vão perguntar: Senhor, quando que o Senhor estava com fome e a gente não deu de comer? Quando? Quando vocês... Não, e na verdade, os bodes, eles além disso, eles falam: Mas Senhor, nós expulsamos demônios em seu nome, nós fizemos milagres. Nós isso e isso. E ele vai dizer: Afaste-se de mim, porque eu não vos conheço. Você percebe que todo o processo que ele está levando aqui nesse livro é esse. Você tem que fazer, de alguma forma, Deus aparecer em você, uma parte de você, para no juízo final ele olhar para você e pensar: Ah, estou me vendo ali. Ó. Porque é justamente por isso que uma das coisas que Deus fala para quem vai para o inferno é: Eu não te conheço. É como se ele dissesse: eu não me reconheço em você. Eu nunca vi você. Nem sei quem você é. Entendeu? Enfim. Então, quando você consegue amenizar no outro a dor que o outro, você recebe qual o dom, que aí fecha o ciclo? O dom do conselho. O que seria esse dom do conselho? Lá no terceiro pedido, a gente viu o dom da piedade, que é quando você como é que fala? O dom da piedade é quando você consegue enxergar nas suas ações práticas a aplicação da Escritura e da lei de Deus na tua vida. Esse é o dom da piedade. Que serve para você reconhecer o erro, o certo e o errado, basicamente. Isso é o certo e aquilo é errado de fazer. O dom do conselho é como se fosse um upgrade. Você não vai reconhecer o certo e o errado, você vai saber, dentre duas coisas boas e certas, qual é o melhor. Entendeu? E ele fala assim, ó, deixa eu ler aqui. O dom da piedade é a capacidade de identificar na sua vida concreta como agir de acordo com a lei de Deus. Já o dom do conselho é um progresso na relação com esse dom, pois consiste em identificar num dado momento a melhor alternativa concreta entre duas coisas boas. Piedade é escolher entre certo e errado, e conselho é escolher entre duas alternativas boas. Então, qual é a ideia? Como assim escolher entre duas coisas boas? É olhar para aquele sujeito que está passando por necessidade
e fazer algo. Fazer algo é o certo. Mas o que fazer? E esse é o dom do conselho. Deus vai te indicar. É isso que você tem que fazer para ele. E aí você vai, dentre várias opções boas para fazer aquilo que realmente seja o melhor. E esse dom do conselho vai fazer com que você, então, comece a não ter aquelas variações, aquelas mutações, aquelas alterações de estado de espírito. Você vai se constantizando, vamos dizer assim. Você vai ficando mais constante. Tá entendendo? Esse dom da constância, essa capacidade de ser constante. E olha, não é ser constante de estar sempre de bom humor. Tá entendendo? É simplesmente o seguinte: você de bom humor e você de mau humor é você ainda. Entendeu? Você meio que ser constante nas ações? Alguma coisa assim? Não exatamente ser constante nas ações. É assim, ó. É você deixar de ser. Por exemplo, o Marco, ele tá de bom humor, é um anjinho. Nossa, que fofinho. Mas quando tá brabo, você não reconhece, assim, quem é esse ser aqui, mano? Não parece aquele cara bonzinho que tava aqui comigo agora há pouco. É um monstro. Ó, eu conheço gente assim. Graças a Deus tá melhorando. Mas eu conheço gente assim. Cara, você fala assim, mano, quem é essa pessoa? Não vou falar quem é porque eu ainda tô digerindo isso. Mas Depois, é de assustar. parar de gravar, Eu falo, quando parar de gravar eu falo. Porque é ouvinte, né? Mas eu tô digerindo ainda. Todo mundo agora. Ai meu Deus, não é você, ouvinte, calma. Ou não, brincadeira. Não, Mago não. Eu só conheço a face boa dele só. Mas é o seguinte, é você conseguir ser mal-humorado, bem-humorado, com raiva, chateado, feliz, e você não variar muito entre uma coisa e outra. Ainda é você. A pessoa tá irritada, mas ela não virou um... Você vê que ela tá chateada, mas ela tá lá ainda. Não virou uma outra pessoa. Entendeu? Esse virar uma outra pessoa, que é a fragmentação da consciência que é a fragmentação da consciência, que é o pecado que a gente viu lá. E quando a gente pede para Deus perdoar essas dívidas, lembra? Então, é um processo meio longo, olha só. Perdoa a dívida. Qual dívida? Várias dívidas, a gente viu qualquer dívida. E tem a dívida fundamental existencial do humano, que é a diferença entre o estado de perfeição e o que a gente é no pecado. E a gente vai variando de uma coisa para outra. Você está bem, você é uma pessoa legal. Você de repente está mal, você não é você mal, é uma outra pessoa. Parece que é um outro ser que brota em você e que está lá naquele corpo. Isso é o estado extremo da desconexão entre a perfeição que Deus criou a gente e o que a gente é. Com esse processo de atender a miséria, se colocar diante da miséria alheia, você quebra então você mesmo, e você então começa a ajudar, e Deus dá o dom para você do conselho, de forma que você vai se amoldando, você vai virando, vai se centrando em você mesmo, você vai saindo daquele estado de dubiedade, né, de variação, e virando uma coisa mais constante. Tá entendendo? E qual é a recompensa? É você alcançar a misericórdia, que é o pedido mesmo. Perdoa as nossas dívidas. Como que se você é perdoado? Perdoando os devedores, atendendo a miséria, sendo misericordioso, e você vai alcançar a misericórdia, então. Entendeu? De novo, essa misericórdia que você alcança é de novo você ter mais um vislumbre da eternidade, que é outra experiência comum de quem trata com gente miserável. A pessoa sente, cara, eu estou me sentindo muito bem com isso. Essa felicidade, esse estado de gozo da alma é um pouco uma prévia da felicidade eterna. E isso vem junto com a questão do dom do conselho e a misericórdia que você alcança. Entendeu? Então, é isso. Vocês têm alguma dúvida? Et imite nobis de vita nostra, sicure nos imitibus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, et